Olá, bem-vindos a este webcast. Hoje para falarmos sobre PMEs em Portugal e sobre os atuais desafios e oportunidades que podem existir no mercado. Comigo nesta conversa vou ter o Gonçalo Regalado, que já está na imagem. Olá, Gonçalo, que é diretor de marketing de empresas e negócios do Millennium BCP. E Gonçalo, era precisamente, como eu lhe dizia, vamos falar então de PMEs e eu começava naquela que é a grande questão. Quais os desafios que as PMEs têm atualmente nesta economia, se quisermos, como lhes chamam, inter-Covid e pós-Covid? Antes de tudo, obrigado pelo convite e por esta parceria que vamos fazendo com o ECO e com o Millennium BCP. Acreditamos todos que, na verdade, este é um momento muito desafiante para a nossa economia, é um momento de transição e, portanto, os principais desafios nesta altura são desafios de resiliência, portanto, sobreviver e superar estas vagas sucedâneas de confinamento e pós-confinamento no Covid, garantir que há capacidade das empresas e dos empresários de resistirem a um momento muito difícil da nossa economia, e eu acho que esse é o principal e o primeiro desafio. O primeiro desafio é a sobrevivência, a resiliência, a resistência da economia e garantir que vamos conseguir passar estes próximos meses e que vamos chegar ao segundo semestre em que teremos uma boa densidade da nossa população já vacinada e uma muito maior abertura do espaço económico, europeu e internacional, para voltar a crescer. O grande desafio é que o ano 2021 seja já um ano de alguma retoma, mas ainda muito lenta e progressiva, sustentada, esperamos nós, e que depois tenhamos 2 anos seguintes, 22 e 23, que sejam anos de retoma de um crescimento mais musculado, mais intenso, em que as palavras que nós apontamos que sejam as palavras de ordem sejam a capacidade de exportação, a inovação, a internacionalização, a diferenciação das nossas empresas, dos nossos negócios e dos nossos produtos. Portanto, o Millennium BCP esteve e tem estado de uma forma muito persistente ao lado dos empresários em todos os desafios. Fomos claramente o banco que mais crédito concedeu durante o ano 2020, com mais de 4.200 milhões de euros de crédito diretos a mais de 30 mil empresários, num momento de enorme aflição da economia portuguesa, sobretudo no segundo trimestre de 2020. A palavra de ordem neste momento tem que ser claramente resiliência, para nós conseguirmos ter uma consistência e para chegarmos ao crescimento, que é o que todos queremos, porque só há instituições saudáveis, bancos fortes e robustos, quando a economia também está numa forma positiva, e só dessa forma é que conseguimos, enquanto país, procurar prosperidade para depois distribuir a rendibilidade. Portanto, o caminho é um caminho difícil, mas é um caminho em que acreditamos que com esperança, com confiança, vamos passar esta tormenta, esta tempestade e vamos chegar a novos ventos, que serão certamente ventos de crescimento, ventos de exportação, ventos de investimento, ventos de internacionalização e que vão permitir à economia portuguesa sair mais forte deste momento, que é um momento de desafio em que somos sempre parceiros dos empresários e das empresas. Que bom ter essa visão, acima de tudo, positiva. E o Gonçalo já foi um bocadinho adiantando em termos de soluções, mas eu queria aprofundar um bocadinho em termos de soluções financeiras, de financiamento. O que é que o Millennium BCP tem trabalhado e está a preparar para este apoio, no fundo, às PMEs? Portanto, no ano 2020, os principais instrumentos que utilizámos foram instrumentos com garantias de Estado. Portanto, o Millennium BCP teve mais de 35% de cota de mercado e mais de 2.700 milhões de euros colocados na economia nacional, nos empresários portugueses, com a utilização das linhas Covid, e, portanto, esse foi o instrumento de crédito preferencial. No ano 2021, além das garantias de Estado, que continuamos a ter e que continuarão a ser um instrumento de apoio à economia, tanto para a solução de sobrevivência / subsistência, como para a posição de crescimento, nós apostamos em 3 grandes derivadas e em 3 grandes variáveis, que são para nós os 3 principais pilares de 2021. O primeiro é um contrato que estamos a ultimar com o Fundo Europeu de Investimento e com o Banco Europeu de Investimento e que vai colocar em Portugal o maior contrato sempre de garantias e de funding e que vai permitir ter linhas de financiamento com recurso a garantias europeias. Portanto, nós estamos a ultimar essa solução e vai permitir colocar em todos os setores, desde a agricultura, ao comércio, aos serviços, à indústria, ao turismo,
vai colocar em todos os setores liquidez imediata com garantias europeias. Portanto, apontamos que esse grande investimento possa acontecer a partir, em particular, do final do segundo trimestre e em todo o segundo semestre, e, portanto, vamos ter crédito com garantias do Fundo Europeu de Investimento, do FEI. Depois, estamos preparados hoje, como fizemos nos últimos anos, para ser o banco principal do investimento com fundos europeus, como fomos no Portugal 2020, agora desenhar bem o banco do Plano de Recuperação e Resiliência e o banco do Portugal 2030. Apostamos com capacidade desmultiplicada nas nossas equipas comerciais e nas nossas equipas centrais para podermos ser o banco financiador do adiantamento de incentivos, o banco financiador dos capitais alheios dos projetos, e o banco vai estar ao lado dos empresários naquilo que será o maior projeto de investimento do país. São 45 mil milhões de euros de incentivos a fundo perdido nos próximos 7 anos e apontamos para cerca de 70 mil milhões de investimento, portanto são 10 mil milhões de euros por ano que começam já agora a partir do segundo trimestre e que vão alongar-se sobretudo nos primeiros 3 anos de 2021, 2022 e 2023. Portanto, estamos disponíveis a receber as candidaturas dos empresários, a fazer parcerias com os consultores, a estar ao lado da economia neste momento que é um momento de investimento depois deste desafio da pandemia. E depois temos o grande objetivo, que é o objetivo que estamos a desenhar para negócio internacional, com todas as soluções que temos hoje, de trade finance, com todas as soluções que temos hoje de exportações, com todas as soluções que temos hoje de investimento internacional, e que vão permitir às empresas portuguesas desenhar mundo, ou seja, ampliar os seus mercados, procurar novos clientes em novas geografias e ter no BCP o seu banco principal. Portanto, queremos ser, o banco da resiliência neste momento de desafio, neste momento de pandemia, queremos ser o banco da economia no momento do investimento, seja com fundos europeus, seja com garantias europeias, e queremos ser o banco dos exportadores de uma forma muito transversal que nos permita chegar a mais clientes, a mais mercados, a mais negócio e sermos a parte visível da superação e do sucesso dos nossos clientes. Esse é o objetivo do banco, porque nós só seremos um banco mais forte, mais líder e mais consistente se os nossos clientes também o forem. Precisamente falando então de mundo, como é que está o mundo do Millennium BCP? Ou seja, já se pode falar aqui em resultados, em performance, sai reforçado o vosso posicionamento no meio de todo este projeto e ligações às PMEs, como estamos a falar? O Millennium BCP é um banco que está ao lado dos seus empresários, ao lado dos seus clientes e, portanto, é um banco que normalmente tem uma performance muito condicionada à performance da economia. Aquilo que mostramos no ano 2020 e que estamos agora a mostrar em 2021 é que somos um banco para todos os momentos. Somos um banco quando os ventos estão de popa, mas também somos um banco quando temos tempestade. E quando tivemos este desafio das linhas Covid, nós criámos condições internas com um trabalho enorme dos nossos gestores, das nossas equipas comerciais, dos nossos diretores comerciais e também das nossas equipas centrais, em que conseguimos combinar tecnologia com conhecimento, capacidade central com capacidade comercial, para, na verdade, superarmos aquilo que era a nossa própria ambição. O banco teve uma performance notável ao nível das linhas Covid, mas é uma performance para servir os clientes, não é uma performance per si. Apoiámos de uma forma sustentada a grande maioria dos empresários que nos procurou no momento de algum desafio, de alguma aflição, de alguma preocupação, e estamos agora também a sentir que somos um banco da confiança dos empresários. Quando olhamos para aquilo que são as cotas de mercado, vemos com felicidade que o banco está hoje em cima dos 20% de cota de mercado e que subimos cerca de 3 pontos percentuais nos últimos 2 anos. Quando vemos que as empresas PME líderes do país escolheram o Millennium BCP como banco principal e banco líder do PME líder, e o mesmo acontece agora com o PME Excelência. Quando olhamos para as cotas de mercado e vemos que o Millennium BCP é o principal banco do Portugal 2020, em que apoiámos com mais de 2 mil milhões de euros de crédito, mais de 4.250 projetos com financiamento e gerimos hoje mais de 6.500 projetos de investimento dos empresários, que totaliza praticamente 7 mil milhões de euros de investimento da economia. Quando olhamos para aquilo que são as nossas performances ao nível do factoring e do confirming, ou ao nível dos leasings, percebemos claramente que somos o banco líder. Temos hoje uma cota no confirming quase nos 40%, uma cota no factoring acima de 20%,
uma cota nos leasings acima de 25%. Portanto, temos muitas conquistas, mas que são sobretudo um sinal da parceria e da confiança dos empresários. Esse é o nosso principal tributo. E a forma como dizemos que estamos ao serviço da economia e dos empresários é a alegria com que vemos que no último inquérito de satisfação do banco, nós somos claramente o banco melhor avaliado no que diz respeito à avaliação do banco mais próximo, do banco mais eficiente, do banco mais simples, do banco mais ágil no serviço aos nossos clientes. E depois, quando vemos as perguntas que temos feito à economia e aos nossos clientes, que é qual é o seu nível de satisfação com o Millennium BCP, nos resultados de 2020, temos os melhores indicadores da década. Portanto, são vitórias contínuas de satisfação, de mobilização, de proximidade que nos dão uma enorme alegria, mas o banco não vive das suas vitórias, vive das conquistas dos seus clientes, da qualidade de serviço, vive da diferenciação. Sermos o banco do investimento com o Portugal 2020 e agora o Portugal 2030, o banco das melhores empresas do país, sendo o banco número 1 do PME Líder, do PME Excelência, o banco do dia-a-dia da tesouraria, o banco do dia-a-dia do crédito de curto prazo, no factoring, no confirming, nas soluções de crédito imediato e simplificado. E sermos depois o banco do investimento naquilo que são produtos mais de crédito especializado e que temos hoje ao nível dos leasings, ou o banco do investimento internacional e do negócio internacional ao nível do trade finance, é para nós uma enorme alegria, mas é sobretudo uma alegria dos nossos clientes, de poder servir os nossos clientes e de partilhar dos seus sucessos. Gonçalo, só mesmo para terminar, podemos dizer que as PMEs continuarão a ser estratégicas naquilo que poderá ser a recuperação económica do país? Absolutamente. 95% da nossa economia é feita de PMEs. Nós somos uma economia, uma pequena economia aberta, e é nas PMEs que fazemos toda a diferença. Nós temos trabalhado de uma forma muito ativa, com uma rede comercial muito próxima, com mais de 400 pessoas como gestores de cliente, a servir nesta altura mais de 70 mil clientes geridos e mais de 250 mil clientes empresariais. E, portanto, o grande objetivo do banco é estar ao lado dos empresários com uma grande proximidade e uma grande simplicidade de serviço. Apostamos hoje num conjunto de derivadas que para nós também são fatores críticos de sucesso das empresas portuguesas. Apostamos hoje no digital porque sabemos que é ao nível do digital, naquilo que são as principais plataformas, que passa hoje uma grande parte do negócio, e perceba-se que durante esta pandemia o digital avançou 5, 6 anos em todos os negócios, business to business, business to customer, e o banco está a investir de uma forma instrumental, mas essencial nesta transição digital da economia portuguesa e do próprio banco. E depois apostamos num ponto que nós consideramos estratégico naquilo que é a agenda europeia e que se transforma também na agenda nacional, que é na transição energética e na transição climática. Ou seja, o banco hoje tem que estar ao lado dos seus empresários em toda a dimensão do Green Finance, em toda a dimensão do consumo energético sustentável, em toda a dimensão da defesa do planeta. E isto é uma coisa que não é só para as empresas que fazem a transição normal, é para todas as empresas de todos os setores. Nós procuramos uma sociedade e uma economia cada vez mais digital, cada vez mais sustentável, cada vez mais green. Estamos a trabalhar ativamente para ter programas detalhados de financiamento para esse tipo de investimentos, porque sabemos que é uma obrigação no que diz respeito ao contexto empresarial hoje em dia, e portanto o banco será também nessas dimensões um banco líder. E isso far-se-á sabendo que para ser um banco líder teremos que continuar a ser o banco líder das PMEs. Também trabalhamos de uma forma muitíssimo marcada com os clientes das áreas das empresas, do corporate e dos large corporates, mas a nossa economia é uma economia de PMEs, e é nessa economia de PMEs que nós queremos afirmar a nossa liderança, e essa liderança passa por uma ambição de podermos chegar ainda a mais clientes, chegar de uma forma mais robusta e mais sustentada com soluções financeiras mais eficientes e de estar ao lado dos nossos clientes em todos os momentos. Estar ao lado dos nossos clientes é dizer-lhes sempre presente quando estão a equacionar a sua resiliência, a sua sobrevivência, o seu investimento, a sua internacionalização ou o seu processo de exportações. E, como costumamos dizer, o banco cresce com os seus clientes. Quanto melhores e maiores tiverem os clientes, quanto maior for a competitividade da economia nacional, quanto maior for a sustentabilidade da nossa sociedade, melhores serão os resultados do Millennium BCP, como principal banco privado que temos em Portugal, que tem que estar ao lado dos seus clientes em todos os momentos e dizer presente sempre e quando é solicitado pelos nossos principais
clientes e stakeholders. O nosso grande objetivo é sermos o principal banco da economia portuguesa, continuarmos a crescer, passarmos com os nossos clientes este momento de resiliência e chegarmos a uma economia que possa ser uma economia de prosperidade e de rendibilidade. Esse é o nosso grande objetivo. Gonçalo, palavras ideais para terminarmos a nossa conversa. Fica esse seu lado positivo, otimista em relação à recuperação. Foi um prazer estar aqui a conversar consigo, entender melhor o contexto atual e o vosso trabalho junto das PMEs, e certamente teremos nos próximos tempos novas oportunidades. Portanto, foi um prazer e muito obrigada. Obrigada a todos também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, até breve.